Fatores de produção. Uma coisa bem interessante que a gente pode estar observando nesse fator de produção, que não tem a ver com a disciplina de gestão de produção ou até mesmo a disciplina relacionada a custo e formação de preço, é que quando eu penso em produção, observando os fatores econômicos, vamos partir para pensar assim, uma das primeiras atividades que o homem começou a relacionar o seu sustento, os seus princípios econômicos, foi exatamente com a lavoura. É bem interessante que em italiano o trabalho se pronuncia lavoura. Então lavoura representa trabalho. E é a primeira atividade, né? A atividade de sustento, atividade de ganho, quando a gente vê lá a questão do escambo. Então o homem ele ia para a lavoura para poder pegar o seu sustento, e ali ele trocava o que ele queria. Então você começa a ver aí o nascimento de uma economia ou de um processo econômico, né? Nesse processo de produção são empregados alguns fatores como recursos naturais, as pessoas, a tecnologia, capital e outras coisas mais. Então o sistema econômico ele estabelece uma integração de maneira racional de usar, né, exatamente todas as forças como engrenagem, exatamente para quê? Para que possa estar tudo alinhado, entendendo que os recursos eles são escassos. Então a gente precisa entender que eu preciso ter um alinhamento entre os recursos naturais, as pessoas, a tecnologia e o próprio capital. E existe uma outra situação, né? É que a necessidade do indivíduo, por sua vez, elas são ilimitadas. Então, fatores de produção é exatamente entender, né, esses processos, né, no qual estão empregados os fatores naturais, ou, no caso, os recursos naturais, as pessoas, hoje todo o aparato tecnológico e, por sua vez, nós temos aí todo o sistema de capital. E aí a gente vai ter que começar a dar uma olhadinha de forma rápida, né? Terra, capital e trabalho. Quando a gente fala de terra, a gente está falando realmente deste conceito que abrange todos os recursos naturais encontrados no planeta, que é o solo. E tem uma coisa que alguns pesquisadores eles falam, que a grande maioria, muitas empresas, elas retiram todo o seu sustento do solo, e elas exploram isso de forma realmente a sangrar e até mesmo a matar o solo. E já existe hoje o conceito das empresas que elas observaram que ela cuidando da natureza, ou da terra, ou da flora, elas conseguem ganhar muito mais dinheiro. Então, você tem vários prospectos dentro desse fator a ser estudado, e a economia ela está de olho nisso aí. Quando, alguns anos atrás, eu acho que a grande maioria de vocês talvez tivesse seus 14 anos, a Amazônia ela era o alvo dos Estados Unidos. O americano investiu muito dinheiro na preservação da Amazonas. E aí você deve estar pensando assim, pô, o americano fez isso porque ele tem um coração caridoso. Não, é porque dentro da economia se observa que cuidar da Amazônia era muito mais lucrativo do que a destruição. Então, o americano ele percebe isso. Por outro lado, a gente sabe que esse prospecto econômico ele tem os seus benefícios. Então, se eu cuido da economia, se eu cuido da Amazônia,
provavelmente eu tenho catalisadores de poluição, então eu tenho pessoas menos doentes, eu tenho uma flora. Então existem várias situações que vão ter um impacto em outras variáveis. E aí a gente começa a ver agora o fator trabalho, né? O que é trabalho? O que você considera como trabalho? Então, não é segredo para ninguém que o emprego atualmente ele está o quê? Escasso. Então, eu tenho uma variável escassa, que é o emprego. Agora, uma coisa a se pensar: eu tenho trabalho escasso em fator de mão de obra ou de oferta? Dos dois. Então você tem tanto mão de obra escassas, como você tem oferta escassas. Então você precisa, de repente, encontrar esse equilíbrio. Nem eu posso ter muita mão de obra escassa, nem eu posso ter muito emprego escasso. Então a economia ela busca equalizar isso aí. Não é segredo para ninguém que o emprego é escasso. Logo, é de interesse da economia, exatamente o que eu estava explicando. Mas se nós formos analisar a escassez de oportunidade de trabalho, ela é necessária porque todos nós precisamos. E aí você começa a ter uma série o mercado se preocupa muito com isso. Alguns anos atrás, eu diria que em torno de 15 anos atrás, existia uma oferta muito grande de emprego, né? O Brasil estava passando por um crescimento muito grande e as pessoas, elas às vezes não paravam muito no emprego, porque era tanta oferta que o cara estava trabalhando e era chamado para outro. Isso por quê? Porque o país ele cresceu de tal forma que a oferta de emprego que o mercado estava gerando era maior do que a quantidade de pessoas que estavam para esta oferta. E aí veio a crise, né? Muitas empresas fecharam, saíram daqui. Então a crise ela agora gerou um outro problema. Eu tenho muitas pessoas para pouca oferta. Então o interessante é você equalizar isso aí, você ter esse sistema equalizado, né? Tem um número, uma oferta, um número de ofertas para ofertantes e assim sucessivamente. E aí a gente tem aqui um gráfico, né? E depois vocês podem estar dando uma olhada, falar da população mobilizável, né? São os indivíduos que não estão aptos a exercer atividades. E aí você tem pessoas de 0 a 15 anos, né? Pessoas acima de 60. Só que aí a gente precisa começar a analisar algumas variáveis. Uma delas é, quando eu tenho uma proporção não mobilizável, eu preciso hoje começar a ver, e aí a gente vai na questão do profissional 4.0. Eu tenho hoje um novo profissional. Então, de repente, o que alguns anos atrás, se vocês pegarem alguns livros, eles vão estar dando pessoas de 60 anos como não mobilizáveis. Hoje não se aplica mais. Você vê pessoas com 60 anos em plena atividade. Inclusive, para se aposentar, você tem que ter mais de 60 anos. E o próprio mercado hoje valoriza esse profissional. Esse profissional ele não é mais uma mão de obra desqualificada. Ele pode ter ele pode ter limitações. E, de repente, em determinado tipo de atividades. Mas aí o que você tem é hoje um outro tipo de profissional. Você tem um profissional onde se exige muito mais o conhecimento que qualquer coisa. Então, de repente, eu tenho um profissional mais velho, ele é
bem mais interessante. Então, é somente para vocês poderem estar analisando essa proporção de não mobilizável em algumas literaturas. E aí eu tenho a proporção pré-produtiva. Aí você tem, onde eu tenho de 0 a 15 anos. 0 a 15 anos é ali o pessoal que estuda, alguns trabalham, fazem alguns tipos de atividade. Hoje tem um jovem aprendiz, então ele é um pré-produtivo. Eu tenho as pessoas aptas, são essas pessoas que realmente estão aí fazendo o mercado ser esta esfera mecânica rotatória. E aí eu tenho um fator capital, né? Que é o fator que representa quanto a pessoa consegue acumular de recursos. Observe bem, pessoal, que na economia, quando a gente não fala dinheiro, a gente fala recursos. E esses recursos, podemos falar assim, que ele é o dinheiro, ele é a terra, eles são os seus bens. Então, tudo que você tem, você está ali gerindo em capital. Como foi que você adquiriu esse capital? E aí são outros 500, aí você tem através do trabalho, através, de repente, até da tua própria terra, né? E aí você tem todos esses recursos. Então, é bem interessante esse fator capital, vamos estar ligado à questão do dinheiro, como nós já conversamos, porque a gente está vendo aqui a questão de economia.